quinta fatoração desses trinômios usando o produto de Esteves. Vamos lá. Quando que eu vou pensar em utilizar Esteves? Ele é muito parecido pelo trinômio, é muito parecido com o trinômio quadrado perfeito. Ele vai ter 3 termos, ou seja, trinômio. Só que diferente do trinômio quadrado perfeito, não vai ter raiz quadrada nos 2 membros, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. O trinômio quadrado perfeito ele vai seguir da seguinte forma. Esse trinômio, eu vou escrever ele como x² mais a soma de 2 termos de x mais o produto de 2 termos. Ou seja, esse número que acompanha o 7, esse número que acompanha o x e o 6 é justamente os números que eu vou utilizar para fazer a fatoração. Um adendo aqui, tá, que eu não comentei. Para que eu possa fazer por Esteves, esse x² aqui tem que ter o 1 multiplicando. Se tiver 2, 3, 4, eu não faço. Ok? Então vamos lá. Então vamos aqui fazer. Então esse 7 é a soma. É soma de quem? De 2 números. Então, 2 números somando resulta em 7. E esses mesmos 2 números multiplicando resulta em 6. Então o que eu tenho que procurar aqui? 2 números que multiplicando que resulta em 6. E esses mesmos 2 números que quando eu multipliquei deu 6, quando eu somar dá 7. Tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui na multiplicação de 2 números, a multiplicação desses 2 números não está dando positivo? Então tem 2 possibilidades aqui. O A e o B são positivos, ou o A e o B são negativos. Porque para que o produto seja positivo, os 2 números têm que ter o mesmo sinal. Mas como a soma está dando positivo, então os 2 são positivos. Então essa é a primeira possibilidade. Tá? Agora vamos lá. Quais 2 números que multiplicando dá 6? Tem 2 possibilidades óbvias. Primeira possibilidade, 2 vezes 3. Só que quando eu somo o 2 e o 3, não vai dar 6. Vai dar 5. Então não pode ser ele. Agora pense em outros 2 números que somam multiplicando dá 6. 1 vezes 6. E quando eu somar 1 com 6 dá 7? Dá. Então, o meu A é 1 e o meu B é 6. Pronto, eu já fatorei. Como vai ficar fatorado? Vai ser x, esse 1 é positivo, então por isso vai ficar x mais 1. Vezes, esse 6 não é positivo, então vai ficar x mais 6. Pronto, esse virou isso daqui. Ok? De novo, aqui. Tá, o x ao quadrado, o número que está multiplicando aqui é 1, então, e é um trinômio, tem como fazer por Esteves. Lembre-se que esse número aqui é a soma e esse aqui é o produto. Então, a soma de 2 números dá menos 10. E o produto desses mesmos 2 números dá 16. Agora eu tenho que procurar o seguinte. Quais 2 números multiplicando que dá 16? Mesmo caso do outro. Como o resultado do produto está sendo positivo, então tem 2 possibilidades. Ou os 2 são positivos, ou os 2 são negativos. Como a soma está dando negativo, então os 2 têm que ser negativos. Agora vamos pensar. Quais 2 números multiplicando negativos que dá 16? Primeiro, menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes 4, menos com menos mais. 4 vezes 4, 16. Mas quando eu somo menos 4 com menos 4, vai dar menos 8. Então não pode ser. Outro é o menos 2 com o menos 8. Menos 2 vezes menos 8 dá mais 16. Porque menos com menos mais, 2 vezes 8, 16. E menos 2 somado com menos 8 dá menos 10? Dá. Menos 2 com menos 8, menos 10. Então os dois números são A é menos 2 e B é menos 8. Pronto. Fatorado, ó. X menos 2 vezes x menos 8. Pronto. Tá? Letra C. Vamos lá. De novo, como tá só x², tem como fazer por Esteves. Tá? 3 termos bonitinho. Dá pra fazer por Esteves. Aqui é soma. 2 números somando, que dá menos
4, certo? E esses mesmos dois números que quando eu multiplicando, dá menos 12. Agora vamos lá. Vamos pensar. Como a multiplicação dos dois números está sendo negativo, então eu sei o seguinte, que um é positivo e o outro é negativo. Porque quando que dois números multiplicando dá negativo? Quando os dois têm sinais diferentes. Certo? Então quer dizer o seguinte, então aqui não vai ser uma soma, vai ser uma subtração. Porque quando eu pego um número negativo com outro número negativo, ele não vai somar, vai subtrair. Então agora eu tenho que pensar em dois números que multiplicando dá menos 12. Eu vou pelo óbvio, que é 2 vezes 6. Agora, eu não comentei o seguinte, como um é positivo ou negativo e a soma está sendo negativa, então o maior tem que ser negativo. Então quer dizer que nessa multiplicação, o que vai ser negativo? O menos 6. Tá? E agora, quando eu pego 2 menos 6, dá menos 4? Dá, porque 2 com menos 6, menos 4. Então os dois números são 2 e menos 6. Certo? Então, fatorando, x mais 2 vezes x menos 6. Pronto, esse virou isso aqui. Fatorado. Certo? Próxima. Letra D. De novo, soma é 4 e multiplicação é 12. Então, dois números somando, que resulta em 4. E esses mesmos dois números multiplicando, resulta em menos 12. Mesma coisa, como a multiplicação é negativa, um é positivo e o outro é negativo. Como a soma deu positivo, então quer dizer que o maior é positivo, porque aqui vai ser uma subtração. Números diferentes, sinais diferentes somando, é uma subtração. Ok? Agora vamos lá. Vamos lá para vocês entenderem. Quais dois números multiplicando dá 12? Vamos pelo óbvio de novo? Opa. 2 vezes 6. Só que o maior tem que ser positivo, então aqui é o menos 2. Quando eu pego o menos 2 e somo com 6, vai dar 4 positivo? Dá, ó. Porque 6 menos 2 dá 4. Então os dois números estão aqui. A é menos 2 e B é 6. Pronto, a fatoração ficou aqui, ó. X. Opa. X menos 2, porque aqui é o 2, ó, x menos o 2, vezes o x, o 6 positivo, mais 6. Pronto, fatorado. Certo? Letra E. Vamos lá. Aqui é a soma. Então, os dois números somando tem que dar menos 1. E esses dois números multiplicando dá menos 12. Vamos lá. Mesma coisa. Como a multiplicação deu negativa, um é positivo e o outro é negativo. Como a soma deu negativa, o maior é negativo. Vamos lá. Quais dois números multiplicando dá 12? Vamos pelo óbvio de novo igual lá? 2 vezes 6. O maior tem que ser negativo. Mas quando eu pego 2, que é positivo, com menos 6, isso dá menos 4. Não dá menos 1. Então não são os números A e B multiplicando e somando, não são 2 e 6. Agora pense em outro que é o mais lógico, o 3 com 4. 3 vezes 4 dá 12. Mas como é negativo, o maior tem que ser negativo porque a soma deu negativa. Deu menos 12. E 3 somado com menos 4 dá menos 1? Dá, porque 3 menos 4 menos 1. Então o A é igual a 3 e o B é igual a menos 4. Pronto, faturação vai ficar como? X mais o 3, porque o 3 é positivo, por isso desse mais, vezes x menos o 4. Ok? Agora a última. A última... caramba. Vamos lá. A última é
x² mais 5 menos 50. A soma está aqui. Então, A mais B tem que dar 5. E A vezes B tem que dar menos 50. Mesma coisa, multiplicação negativo, um é positivo, outro é negativo. Mas como a soma está sendo positiva, então o maior é positivo. 2 números multiplicando que dá 50. Aí aqui eu posso pensar no 5 vezes 10, no 2 vezes 25, ok? Mas eu vou pensar no óbvio, que é o 5 vezes 10, ok? 5 vezes 10 é 50. Então o maior é positivo, porque a soma ficou positiva. Então aqui é menos 5. Menos 5 vezes 10, menos 50. E menos 5 mais 10 dá 5? Tá. Então meu A é menos 5 e o B é igual a 10. Pronto, a faturação vai ficar x menos 5 vezes x mais 10. Fechou? É isso aí, galera.